Sabe quando as pessoas te interrompem ou não te levam a sério quando você quer comunicar alguma coisa? Ou quando você quer falar algo importante, mas as pessoas ficam só fazendo piada do que você está falando? Como você pode dominar uma conversa, uma situação, utilizando estratégias de discurso, de comportamento não verbal, iguais aos de Heisenberg, da série Breaking Bad? Fica até o final do vídeo que você vai entender mais. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento não verbal e comunicação e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre como dominar uma conversa, como dominar uma comunicação, utilizando estratégias de discurso idênticas ao do personagem Heisenberg da série Breaking Bad. Say my name. Se você já assistiu Breaking Bad, você sabe do que eu tô falando. O personagem ali interpretado por Bryan Cranston, conhecido como Walter White ou Heisenberg, é um personagem que transborda confiança, mas principalmente aquele personagem que a gente respeita quando começa a falar. Cenas épicas e memoráveis, como por exemplo, I am the one who knocks. I am the one who knocks. Ou por exemplo a cena Get out of my territory. Stay out of my territory. Cenas como essa nos fazem lembrar do personagem ali, do Walter White, e automaticamente lembrar de como, quando ele fala, como ele domina a situação, gera aquela sensação de respeito na gente. Você consegue olhar e falar, caraca, mano, o cara botou respeito na situação. I'm not in danger, Skyler. I am the danger. I am the one who knocks. Oh, é uma da hora. Essa cena é épica. You're goddamn right. Várias cenas épicas, várias cenas memoráveis, mas principalmente as estratégias de discurso que o Walter White utiliza, como que ele usa, por exemplo, o silêncio para gerar um desconforto no outro quando ele está falando, por que ele escolhe frases curtas ao invés de fazer um texto longo, por que ele usa, por exemplo, a metáfora, a postura, tudo isso e muito mais, com o objetivo de ganhar respeito quando ele fala. Nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Portanto, fique com a gente até o final do vídeo para aprender como dominar uma situação. E claro que para a gente começar, precisamos falar sobre a série Breaking Bad. Um breve resumo, o personagem Walter White é o protagonista da série Breaking Bad. Breaking Bad é uma série de drama que foi criada em 2008 por Vince Gilligan, onde o nosso protagonista, Walter White, é um professor de química que descobre estar com câncer pulmonar. Tendo sido uma pessoa que foi frustrada a sua vida inteira, geralmente aquela pessoa que tinha um grande potencial, mas foi passada para trás, ele decide mudar a situação e fazer uma grande bolada, fazer uma grande quantia em dinheiro antes de morrer, para deixar aquele dinheiro para sua família antes dele morrer pelo câncer. E a forma que ele escolhe para fazer isso é se transformando no maior produtor de metanfetamina, da metanfetamina inclusive mais pura, conhecida como The Blue Meth, transformando então no traficante Heisenberg. E muitas coisas se desenrolam, porque o Walter é aquele cara reprimido, é aquele professorzinho mais intrínseco, mais tímido, que vai ter que lidar com o submundo do crime, então ele começa a ter que falar com uns caras casca grossa, com traficantes como Tuco Salamanca, até mesmo o próprio Gus Fring. Ele precisa então ter uma imagem de autoridade e dominar as conversas. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Primeira estratégia então utilizada pelo Walter White: saiba bem com quem você está lidando. O primeiro passo para dominar uma conversa, seja ela qual for, é saber com quem você está falando, pois isso vai mudar suas estratégias de discurso. É interessante que você fale as coisas que aquela pessoa gosta, ou enfatize aspectos que aquela pessoa valoriza, ou até mesmo evite falar sobre temas que aquela pessoa não gosta, pois isso ajuda a criar uma conexão e deixa a pessoa mais aberta a continuar a conversa. Walter White é um personagem muito observador. Ele utiliza isso sempre a seu favor para dominar uma conversa. E aqui ontem, esperando conhecer uma pessoa. E acho que essa pessoa é você. Eu acho que está me confundindo com outra pessoa. Não acho que eu esteja. Me disseram que o homem que eu encontraria é muito cuidadoso. Um homem cauteloso. Por exemplo, na primeira vez em que ele fala com Gus Fring. Gus estava relutando para admitir que ele era a pessoa que o Walter estava procurando, então o Walter menciona aspectos que ele observou. Me disseram que a pessoa que eu ia encontrar era muito cuidadosa. Essa análise de Walter sobre Gus fez com que ele cedesse e iniciasse a conversa. Você vê isso em vários momentos, quando ele vai conversar com o Jesse Pinkman, que é o ajudante dele. O Jesse é uma pessoa que valoriza muito as emoções, tem aquela síndrome de cão sem dono, então ele valoriza muito ter uma imagem paterna, uma imagem de líder, de um irmão mais velho, de um pai próximo dele.
Então o Walter vai falar com o Jesse, ele sempre tenta passar essa imagem de que eu estou junto com você, nós estamos juntos, como se ele tentasse passar uma imagem de protetor pro Jesse, como se ele estivesse protegendo, ajudando o Jesse. E pro Jesse aquilo faz sentido, ele acaba cedendo. Então vale sempre a pena saber com quem você está falando, quais coisas aquela pessoa gosta, quais coisas aquela pessoa não gosta, como ela prefere ser tratada. Ser tratada ali com valores familiares, valores sociais, ou ser tratada com base em valor financeiro, ou ser tratada com base no ego, você elogiar o ego dela, se aquilo vai fazer mais sentido. Enfim, vale sempre a pena saber com quem você está falando. Quando você vai falar com alguém e você trava, você meio que não sabe o que falar, não sabe como puxar assunto, ou dá muito nervoso, mas você gostaria de falar com aquela pessoa, enfim. O que você precisa é aprender a utilizar o comportamento não verbal e ter uma estratégia retórica para conseguir falar e destravar a sua comunicação. Para você aprender isso de graça, é só se inscrever agora aqui no canal Metaforando. Aproveita que o vídeo parou, já clica aqui no botãozinho, se inscreve, nós temos vários vídeos de oratória, retórica, como lidar com pressão, como lidar com nervosismo. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com alguém que você conhece que também é uma pessoa travada que precisa melhorar a própria comunicação. Tá certo? Vamos continuar para o vídeo. Segundo ponto, entenda sempre o contexto da conversa, ou seja, o que é que está em jogo naquela conversa ali. Esse é outro ponto que podemos observar no Walter White. Ele sempre leva o contexto da conversa em conta para modificar o seu diálogo. Que o homem que eu encontraria é muito cuidadoso. Um homem cauteloso. Somos parecidos nesse ponto. Se você é quem eu acho que é, deveria me dar outra chance. Por exemplo, nessa cena com Gus Fring, ele tenta gerar empatia, demonstrando que observou aspectos da personalidade do Gus, dizendo que eles são parecidos. Isso tudo faz com que o Gus se abra para a conversa. Porém, em outros contextos, podemos ver que o Walter percebe bem a situação e utiliza de outro tipo de conversa. Ou seja, ao invés de ser uma pessoa aberta, ele se mostra uma pessoa fechada, pronta para a intimidação, como na icônica cena do Say My Name. Say my name. You what? I don't have a damn clue who the hell you are. Yeah, you do. I'm the cook. I'm the man who killed Gus Fring. Bullshit. Cartel got Fring. You sure? That's right. Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right. No contexto daquela cena, ele precisava da ajuda daquele cara para ter os meios de produção para produzir a metanfetamina, porém ele sabe que com aquele cara vai funcionar muito mais a intimidação. Conclusão, ele acaba conseguindo um acordo muito melhor do que ele foi planejando inicialmente e acaba intimidando as pessoas para fazerem a vontade dele. Naquele momento ele sabia qual era o contexto que estava em jogo e como que ele precisava falar com aquele tipo de pessoa. Terceira estratégia. Domine a sua postura quando for falar com os outros. A postura não verbal é fundamental para transmitir confiança em uma conversa, e o Walter White faz isso muito bem e consegue projetar uma imagem de autoridade. Podemos perceber que quando ele vai falar de forma a ser uma figura de autoridade, ele sempre mantém ali o peito estufado, a postura ereta, a cabeça levemente elevada, também aqui o queixo levemente elevado, com os ombros para trás e uma expressão facial séria e controlada. Ele não fica dando sorrisinhos. Essa postura demonstra a sua superioridade e o torna uma figura dominante na conversa. Quarta estratégia, fluidez verbal. Walter White utiliza muito bem o tom de sua voz e o ritmo da fala para enfatizar o seu discurso. Ele possui um tom de voz grave e assertivo, mais áspero, transmitindo confiança e autoridade. E aqui ontem, esperando conhecer uma pessoa. E acho que essa pessoa é você. Eu acho que está me confundindo com outra pessoa. Não acho que eu esteja. Além disso, seu fluxo verbal é mais lento e frequentemente pausado, o que aumenta a tensão e o impacto nas suas palavras. Essa é uma dica bacana. O Walter utiliza bastante o silêncio para gerar um desconforto em quem está ouvindo ele falar. Esse desconforto é proposital, porque quando ele gera uma imagem de intimidação, quando ele tem toda uma reputação que precede ele, de ser um cara casca grossa, de ser ali um produtor de metanfetamina lendário, quando ele tem toda essa alcunha, ele pega para falar com você, e ele gera um silêncio no meio da frase, aquilo te causa um desconforto, mas te causa também um medo. Você fica ao máximo tenso, meu Deus do céu, deixa eu concordar com esse cara logo para eu parar de sentir esse desconforto. E isso é proposital. Inclusive, muitas vezes, quando você usa o silêncio propositalmente no meio de uma frase, quando for um ponto alto, um ponto emotivo da conversa e você gerar silêncio, muitas vezes a própria pessoa, no desconforto, vai acabar completando aquilo que você ficou quieto. E quando a pessoa completa, ela acaba concordando com o que você está falando. Um exemplo disso é o próprio Say My Name, né? A cena icônica do Walter White, do Heisenberg, que ele não fala o próprio nome. Now, say my name. Heisenberg.
goddamn right. Ele fala pro cara, say my name, e fica em silêncio. E quando o cara complementa dizendo qual é o nome dele, né, Heisenberg, automaticamente o cara já concordou que o Heisenberg, aquele cara que tá na frente dele, é uma autoridade, é uma figura a ser respeitada, uma figura a ser temida. Então usar o silêncio em momentos específicos, falar de forma mais devagar, além de transmitir uma imagem de autoridade para você, gera um desconforto e pode fazer a pessoa já acatar aquilo que você tá falando, porque pelo desconforto ela pode reconhecer em você uma figura de autoridade. E claro que quando você fala mais devagar, a pessoa acaba tendo que parar o ritmo que ela tá. Se ela tá no ritmo acelerado, ela vai parar para respeitar o seu tempo de fala. Então aquilo também é uma forma de já criar o tempo da conversa, consequentemente é você que está dominando o tempo da conversa. Se a pessoa começa a acelerar e você acelera também, ela acelera e você acelera, você está sendo levado pela conversa. Se a pessoa acelera e você fala de forma branda e a pessoa começa a entrar na sua forma de falar mais branda, mais lenta, você está dominando aquela conversa. Pelo menos o tempo dela você já dominou. E essas são algumas das principais estratégias que o Walter White utiliza para ter a postura de autoridade, para falar com aquele respeito, com aquele temor todo que nós sentimos quando vemos ele falar, da figura de Heisenberg, tá certo? E você pode utilizar isso daí também no seu dia a dia. Comenta aqui quais outros personagens você gostaria de ver pela ótica da oratória, pela ótica da retórica, do comportamento não verbal, que você gostaria de entender então mais aí no seu dia a dia. Não deixe também de curtir esse vídeo e compartilhar com mais pessoas que gostam de Breaking Bad e também precisam melhorar a sua forma de se comunicar, precisam aprender a passar mais autoridade quando falam. Não deixe também de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Um abraço e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!